Você sabia que o Lars Ulrich é tenista, sim, dos bons? Mas para nossa sorte, ele aí desencanou do tênis para focar mesmo na bateria e se tornou aí o batera de uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. Hoje, vamos falar da vida e obra de um dos bateras mais comentados do rock, Lars Ulrich, do Metallica. Lars Ulrich nasceu no dia 26 de dezembro de 63 na Dinamarca e nasceu bem ali, né? O pai, o Torben Ulrich, fez muita fama jogando tênis e também como escritor. Além disso, era músico, também fez umas gigs aí apenas com Louis Armstrong. Ele tinha um clube de jazz também e foi o pai que mudou a vida do pequeno ali para sempre quando levou ele para um show do Deep Purple. O Lars tinha só 9 anos e ali, pronto, virou a chavinha. Pelos seus 12 ali, ganhou da avó a primeira bateria, mas não engrenou na música assim de primeira. Na real, o Lars seguiu os passos do pai no esporte e começou a arrebentar no tênis, assim, ele mandava muito mesmo, jogava pra lioraca. Tanto que com 16 ele se mudou pra Califórnia para tentar carreira profissional. Mas estava meio complicado e tal, e nessas decidiu focar de vez na bateria. Em 81 ficou louco com o som do Diamond Head e foi pra Londres ver um show deles. Só que foi na cara e na coragem, sem lugar pra ficar, aquelas roubadas. Só que aí ele conseguiu entrar no camarim e conhecer os caras que, quando ouviram a história dele, decidiram dar um abrigo ali para aquele moleque que tava lá na mão do palhaço. E aí enfiaram ele no ônibus e saíram em turnê pela Europa. Quando ele voltou para casa, o Lars falou, cara, é isso que eu quero fazer. E meteu um anúncio no jornal procurando músicos para fazer um som numa pegada ali próxima ao Iron Maiden e também do já citado Diamond Head. Pouquíssimas pessoas ligaram de volta para ele. Só que uma dessas pessoas era um garoto aí chamado James Hetfield. De começo, o santo ali entre o Lars e o James não bateu assim, né? Ele ainda era faixa branca nas baquetas e o James ficou mais impressionado, na verdade, foi com o cheiro dele do que com as suas habilidades musicais. A ideia esfriou por um tempo, mas o Lars continuou tocando. Quando se trombaram de novo para fazer um som, a magia aconteceu. Não só o Lars tinha evoluído como baterista, como também aquela amizade ali entre os meninos acabou resultando numa parceria de décadas, tinha ficado mais da hora. O resto é história, né? Tava formado então uma das principais bandas de todos os tempos, o Metallica. Com o passar dos anos, né, a técnica na bateria evoluiu absurdamente, o Lars virou um dos bateristas mais influentes da cena ali dos 80. Quantos baqueteiros aí, né, não começaram a tocar por causa dele? Lembra? Com aqueles tomzinho reto, pele espelhada, pois é. Conforme a popularidade do Metallica crescia, o Lars ia chamando cada vez mais atenção. Não foi ele que inventou, né, a levada metralhadora sonora ali, né, de bumbo duplo, mas com certeza foi ele que popularizou. Ainda mais com a famosíssima levada de One, que é referência até hoje. Tem até um episódio aqui antigo, num quadro que eu fazia, que era o Voadora no Lustre, que eu falo sobre a história de One, né, só sobre essa música. Diferente, então, da gigantesca maioria dos bateras, que tocam acompanhando baixo, né? O Lars era o braço direito do James e sempre tocou acompanhando a guitarra base. Nos 90, decidiu então dar uma enxugada no estilo e começou a escolher linhas mais retas, diferente daquelas pirulitagens, né, ali que ele fez nos primeiros discos. E isso fez com que geral falasse várias dele, mas todo mundo sabe do tamanho também do ego, né, do rapaz que, cheio de marra, nunca ligou muito, falou, vocês que não sabem de nada. Aliás, a personalidade dele sempre foi motivo de muita polêmica, né? Você lembra daquela treta lá do Lars com o Napster, do Metallica, né, com o Napster? Pois é, no comecinho dos 2000, os caras entraram numa treta judicial, né, com o Lars assumindo a bronca ali no tribunal, e isso deu uma queimadinha ali, né, não só na imagem da banda, como na dele também. Então ele falou recentemente aí que se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito diferente. Naquela época, ele e o James estavam numas assim de controlar só tudo que envolvia o Metallica. O Jason Newsted, que o diga, né? Esse aí sentiu na pele e nas cordas, né? Você lembra também de uma outra treta ali que diz que, né, nas gravações do Injustice for All, que o Lars e o James iam no estúdio escondidos para mexer na mixagem e abaixar o baixo do Jason. Mais tarde, durante as gravações do Black Album, o Lars bateu cabeça com geral, porque fazia todo mundo gravar tipo 60 takes da mesma música sem precisar. Tem aquele documentário, né, o Some Kind of Monster, que é bem legal e dá ali pra você ter uma bela noção disso e de como batia a cabeça direto ali com o James. A única relação que era mais tranquila, vamos dizer assim,
era com o Kirk, mas aí era por causa também da cocaína, né? Aquela parceria dos loucos, né? Que realmente aproximava os caras e também deixava o James puto e também causava um certo ciúmes. Bom, enfim, até hoje as habilidades do Lars com as baquetas geram discussões assim intermináveis. Até o Tommy Lee do Motley Crue já deu uma zoada nele. Tem episódio desses caras tudo aqui, né? O Lars mesmo disse que não é o batera mais habilidoso do planeta. Na real, ele falou que ele detesta praticar sozinho. De uns tempos pra cá, ele decidiu que, ao invés de ficar botando um monte de nota na música pra se destacar, ele prefere tocar o que o som pede, como os ídolos Ian Pace do Deep Purple, né? Como fez o Charlie Watts dos Stones e o Phil Rudd do AC/DC. A parada é que no Metallica, o Lars não é só o batera, né? Mas também o responsável por arredondar os sons, assim, tipo um segundo produtor. O grande diferencial ali mesmo é a intuição que ele tem e o ouvido clínico. Sabe o riff de Enter Sandman? Então, sim, foi o Kirk que criou. Mas quem arredondou ele, porque a gente conhece hoje, foi o Lars. Ele, inclusive, assina quase todas as composições do Metallica. É difícil achar um som ali que não teve o dedinho do homem. Se, por um lado, o James é o coração do Metallica, o Lars, com certeza, é o cérebro ali, né? É o cabeçaralho do rolê todo. E não dá pra falar que essa combinação não deu certo jamais, né? Essa parceria icônica rendeu aos caras aí só 9 Grammys, além de mais de 125 milhões de álbuns vendidos. Tem noção? Em 2016, o Lars fechou um lindo ciclo na vida dele quando foi escolhido para fazer o discurso quando o Purple entrou pro Rock and Roll Hall of Fame. Inclusive, é o único dinamarquês que entrou para esse clubinho aí quando o Metallica foi nomeado em 2009 e as suas contribuições para a música também renderam a ele o título de Sir Lars Ulrich, lá na Dinamarca. Quanto aos Dorga, largou tudo aí, né? Deixou a branquinha de lado em 2008, inspirado inclusive pelo Noel Gallagher do Oasis, né? Que é seu parça de 1000 anos. Hoje suas energias estão focadas em se manter saudável, coeso e funcionando. Foi o que ele falou. Vai pra academia, sabe? Pica aqueles caras que assistem as lives do Paulo Musi todo dia. Ele é desses, assim. Vive um lifestyle super saudável, dorme cedo, acorda cedo, não bebe mais, hoje fica só no chazen. Recentemente o Metallica lançou o 72 Seasons, né? Que agradou uma grande parcela aí dos fãs. Já a bateção de cabeça ficou para trás. Ele conta que hoje a banda tá num clima super legal, né? Que eles encontraram um jeito de se manter unidos e tem ideias para mais de 20 discos aí dentro do seu cabeçaralho que já está pronta para rodar. Da hora, né? E você aí, curtiu o último disco? Conta pra gente, né? Qual linha de bateria que você mais curte do Metallica? Qual som que você mais gosta? O seu disco preferido da banda? E um grande viva ao Lars, doce Lars. Ó, essa fotinha minha aí com ele, que cara de, né? Vai logo que eu tô com fome que ele tá, mas foi gente boa. Bom, pra falar sobre, vamos ver o nosso querido psicólogo junguiano, Alexandre Vatti. Fala aí, carisma! Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sir Lars Ulrich. Olha só, esse batera que muitas pessoas amam e outras odeiam, mas que ele é referência. E quantos bateras, incluindo este aqui, que começou a tocar porque viu o Lars tocando. Então, querendo ou não, amando ou odiando, o cara é uma referência. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre a história dele e tentar traçar um paralelo a respeito da questão do tipo psicológico do Lars. Porque olha só, o que leva alguém que está lá bem estabelecido, com um pai que tem uma carreira super legal, ou seja, uma segurança, e leva o cara a fazer uma jornada para o outro lado, né, do globo, para se aventurar a jogar tênis, né? Com 16 anos, que a Luca falou. O que acontece? O que leva a pessoa a tomar essa decisão, a arriscar, como a gente fala? É a intuição. E aí o Jung vai explicar para a gente que nós temos os tipos psicológicos e nós temos 4 funções e 2 atitudes. As atitudes é mais fácil. Todo mundo usa isso no senso comum, que é a introversão e a extroversão. Então, com certeza, o Lars é um extrovertido. O que significa isso? Que o interesse dele está fora. Então, ele vai sempre fazer coisas voltadas também para o coletivo. E aí, as 4 funções que o Jung fala são as seguintes. O sentimento, que é uma função de julgamento do mundo, que eu julgo a partir, né, daquilo que eu sinto. O oposto disso, que é o pensamento, e aí também é uma função de julgamento, e ela é concreta. Tá? E nós temos as outras 2, que é a intuição, que é uma função de percepção do mundo que me cerca através do quê? Do inconsciente que brota. E diametralmente oposto à intuição, nós temos o quê?
a sensação, que é a concretude das coisas. É um outro jeito, né, de fazer a percepção desse universo que me cerca. Para um menino que sai de lá da Europa e vai para os Estados Unidos, o que move a alma desse rapaz? A intuição. E isso vai ficar claro quando a Luca vai contando a história dele, como ele é intuitivo, ele que dá uma moldada em todos os sons ali, Enter Sandman, inclusive, que a Luca conta isso, é ele que fala para toda a banda que a Enter Sandman deveria ser a primeira música do disco. E da onde surge isso? A intuição, ela brota, é aquilo que vem, é a nossa inspiração ou um insight, como, né, os publicitários usam muito. E de que maneira ela aparece? Ela brota do inconsciente. A intuição é aquilo que fala assim pra gente, não vai por aquele caminho que você vai ser assaltado, e você simplesmente respeita. Então o Lars, ele tem essa intuição e ele vai trazendo isso à tona e vai conduzindo a banda. Então, que a Luca falou, enquanto ele era o intuitivo, o James era o cara ali do coração. Então ele tinha essa visão, uma visão de banda empresa. Tanto é que acontece, quem assiste lá o Some Kind of Monster vai vendo um pouquinho das ideias que o Lars tinha e ia batendo de frente com o James, que era um cara que era afetado sempre aqui no coração, visceral, na verdade, que a gente fala, né? Então olha só a importância da gente entender a nossa tipologia. E ele vai funcionando dessa maneira, inclusive ele vai comprando algumas brigas, como a Luca falou, que é a questão do Napster, por exemplo, né? Porque que ele fala ali? Tem uma intuição de que é importante comprar aquela briga. Depois, como a Luca contou, ele fala, putz, eu me arrependi, talvez eu fizesse de uma outra maneira. E aí, para vocês verem como ele é intuitivo de fato, o que acontece quando eu fico apenas na intuição e não vou para a concretude das coisas? Tudo que tem a ver com o corpo vai travando. Ele parou de jogar. Teve um determinado momento que ele já não se sentia mais apto a jogar. E aí que ele decide vir para a bateria. Então também tem uma outra história que vai acontecendo na jornada dele já como músico, que isso é perceptível mesmo, e aí os fãs reclamam muito, que é da qualidade dele como baterista. Por quê? Ele vai colocando mais a intuição, né, nas músicas, nas levadas, e vai deixando, né, em detrimento ali a técnica, que para você exercitar a técnica tem que fazer o quê? É exercício mesmo, é muscular, né, e ele fica mais ali no mundo das ideias, tanto é que ele é um cara que coleciona quadros, os artistas, então a intuição está sempre muito presente nele, mas é um cara maravilhoso que brindou a gente com os maiores hits que a gente tem, é uma das maiores bandas que a gente tem de rock do planeta, e isso a gente não tem como negar. Então olha só, vamos ver então sempre a importância das nossas funções psicológicas, do tipo psicológico de cada um. É isso aí, galera. Valeu! Valeu, Ale querido! Segue ele no Insta aí, ó, @psicólogo Alexandre Vatti. E valeu aos nossos membros aí, né? O Ale é membro também, assim como José Inácio Horta, gente boníssima, Helene Barbosa, Costura da Deia no Instagram, @Costura da Deia, o Júlio César Silva. E ó, aproveita, deixa e me segue aí no Insta também, hein? Luca89FM. Valeu demais e até quinta que vem.